Graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós. Amados, hoje dia 23 de julho, quem vos fala aqui é o presbítero Irmão José, com mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Você já deve ter ouvido esta mensagem, eu já devo ter até feito algum vídeo desta mensagem, mas, como sabemos, você que já viu as cartas, a carta de Paulo à igreja em Éfeso, aos irmãos lá, Efésios, está cheia de exortações, de sabedoria para os irmãos, de congratulações aos irmãos em Éfeso, enfim. E nessa carta aqui, amados, no capítulo 4 e no versículo 32, Paulo vem dizer para os irmãos, sempre antes de tudo, antes de qualquer coisa, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, nós devemos amar aos outros, como Deus também nos amou, enviando Jesus para a remissão e perdão dos nossos pecados. Nós também devemos amar e perdoar as outras pessoas. Não é aqui, amados, muitas pessoas às vezes acham que aqui é só os nossos amados irmãos da igreja. Não, amados, isso aqui são todas as pessoas no mundo todo, até mesmo aquelas pessoas que estão cometendo erros ou que fizeram algo contra você. Você também deve amar essa pessoa e perdoá-la, porque se você deseja o perdão de Deus na sua vida, você também deve dar o perdão aos outros, deve se perdoar e dar o perdão às outras pessoas. Amém? Bom, amados, depois de longos aí, quase 3 semanas de gripe bem forte, a gripe já ficou mais fraca, ainda tenho tosse, um pouquinho, mas bem pouco, tá secando, conforme vai melhorando o tempo, que é o tempo de frio, tem muita umidade, então fica mais tempo. Mas primeiramente aqui eu quero agradecer as orações de todos aí que estão sempre orando, estão sempre aí orando por mim. Também desejo a vocês que Deus continue abençoando e usando cada um de vocês grandiosamente. Amados, nesse devocional aqui desta mensagem, vamos entender um pouquinho mais sobre o que Paulo quis dizer e o que esta palavra vem dizer para nós hoje. O amor em ação. As Escrituras têm muito a dizer sobre a forma como tratamos as pessoas. Se fomos salvos por Deus e experimentamos sua misericórdia e bondade, então devemos mostrar misericórdia e bondade aos outros também, basicamente. Aquilo em que acreditamos deve moldar o modo como agimos. Todos nós que recebemos a graça de Deus de forma gratuita, também devemos oferecer graça aos outros com liberdade. Na carta de Paulo à igreja em Éfeso, ele nos encoraja a sermos bondosos e compassivos. Essa ideia é repetida por toda a palavra de Deus. Amados, que está lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, lá em 1 Pedro. Veja bem, quantas partes lá, os discípulos falaram aí na questão de amar, de ser bondoso, de ser misericordioso com as pessoas, perdoando. Em Lucas 6,3, sejam misericordiosos assim como seu Pai é misericordioso. Então, amados, demonstrar compaixão ao próximo é uma das maneiras mais importantes de comunicar o amor de Deus às pessoas. Se falharmos em amar os outros, também falharemos em mostrar o amor de Deus. Antes de você julgar alguém ou falar mal de alguém só porque a pessoa erra ou porque talvez a pessoa não faça aquilo que você faz, não quer dizer que a pessoa seja errada, porque todos nós, amados, erramos, todos nós somos falhos. Nenhum de nós éramos merecedor de salvação, e só temos essa salvação por intermédio de Cristo Jesus.
Mas para termos essa salvação, tem muita coisa que temos que fazer para chegar nesta salvação. Amém? E uma dessas coisas aqui, amados, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, amar aos outros e como você ama a você mesmo. Se você ama a você, você não vai querer se ferir, você não vai querer se machucar, você mesmo gostaria de se perdoar pelo que você acabou cometendo de errado, certo? Então pense assim, se você acabou errando algo, você acabou falando algo que não queria falar, mas acabou falando, mas você gostaria que aquela pessoa te perdoasse? Quanto mais alguém que talvez tenha lhe ofendido, você também não gostaria? Entendeu? De perdoar, nós deveríamos perdoar esta pessoa também, amados. Amém? Então, Paulo também nos lembra que devemos perdoar aos outros assim como já fomos perdoados por Jesus. Perdão e compaixão andam juntos. Quando nós não perdoamos, deixamos de mostrar ao outro o mesmo tipo de amor que recebemos de Jesus. Então, veja bem, quando nós deixamos de perdoar as outras pessoas, então nós não podemos ser chamados filhos de Deus, nós não podemos ser chamados seguidores de Jesus, nós não podemos ser chamados de chamados de Cristo, os chamados escolhidos, porque nós não estamos fazendo aquilo que Jesus ensinou-nos a fazer. Um amor que sofreu por nós e ainda permitiu que Jesus dissesse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, o que estavam fazendo lá naquele momento, crucificando o Salvador. E assim como ele, devemos ser cuidadosos para não negar aos outros ao mesmo amor que recebemos gratuitamente. Então você não pode dizer: essa pessoa aqui não merece o amor de Deus, essa pessoa aqui não, o que ela fez é muito errado, isso aqui não merece. Amados, não importa o que a pessoa fizer, o que ela está fazendo, ela também pode ter a misericórdia de Deus e ter o perdão. Ela vai pagar pelos erros? Sim, isso que você tem que entender. A pessoa pode pagar, seja no nosso mundo aí, com as leis, sendo preso, ou até mesmo em sua própria vida, com seus filhos, Enfim, ela vai pagar. Tudo que a gente faz é um efeito bumerangue, tem um retorno. Se você plantar o bem, você vai colher o bem, não no seu tempo e nem como você quer, mas como Deus quer. Então, se quiser aprender mais sobre como ser bondoso, compassivo e perdoar os outros, você pode ler os relatos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, veja aí, para você aprender como ser mais bondoso, compassivo e perdoar os outros. Mas, agora aí, separe um tempo para pensar sobre as pessoas em sua vida que você pode ter a oportunidade de mostrar compaixão hoje. Há alguém necessitado que você pode ajudar? E que você precisa perdoar? O que você precisa perdoar? Existe alguém que você pode encorajar? Hoje é um ótimo dia para demonstrar às pessoas o mesmo amor, compaixão e perdão que você recebeu. A nossa reflexão, amados, o que Deus está compartilhando com você hoje. Está me pedindo para perdoar alguém em minha vida. Está me pedindo para ser gentil e compassivo com todos. Está me lembrando de que sou perdoado por Ele. Amém? E é isso, amados, essa foi a nossa mensagem. Vamos agora para a nossa oração, agradecendo a Deus por esta mensagem. Mais uma palavra do Senhor, mais o nosso culto aqui é um culto racional, é uma escola bíblica dominical, estamos aprendendo, e também como um culto racional, como tem aí o fundo musical, como se fosse um louvor, temos agora também um momento aqui de oração, um momento de agradecer a Deus, amados. É um momento de agradecer, de deixarmos tudo nas mãos do Senhor, confiarmos tudo na mão do Senhor, não ficarmos ansiosos por nada, só confiarmos em Deus. Amém? Então oremos. Amado, soberano e eterno Deus, agradeço, Pai, por escolher me perdoar. Não mereço o seu perdão, mas sei que o Senhor é bom e amoroso.
Eu quero ser como o Senhor, e porque me perdoou, eu também, Senhor, quero perdoar os outros. Então ajuda-me a lembrar a cada dia do seu presente de perdão e me liberta, Pai, da minha raiva para com aqueles que me ofenderam. Isso aqui, poderoso Deus, é muito importante, porque todos os dias, Pai, acabamos sem querer, talvez, ofendendo alguém com alguma palavra, ou até mesmo sendo ofendido por alguém. Então, Pai, que nós possamos entender que, por mais que isso aconteça, nós temos que dar o perdão a essa pessoa no mesmo momento, não deixarmos entrar nenhuma intriga, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza em nosso ser, e também nos perdoarmos. Poderoso Deus, nós devemos demonstrar, Pai, aquilo, Pai, que Tu nos ensinastes através de Jesus, em sermos bondosos com as pessoas, em querermos fazer o bem para as pessoas. Quando vemos alguém passando por alguma necessidade, prontamente estar lá, Senhor, para ajudar, porque é para isso que nós fomos chamados. Claro, Senhor, que nós não vamos estar, Senhor, o Senhor sempre nos dá o escape, e sempre abre, Senhor, os nossos olhos para que nós não sejamos enganados, porque muitas pessoas, às vezes, Pai, se passam de ovelhas, porque o inimigo naquele momento está tomando, mas o Senhor é maravilhoso, e por mais que o inimigo use aquela pessoa vem, o inimigo sai dela e a obra é feita na vida dela. Glória a Ti, Senhor. Poderoso querido Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço por mais um dia de trabalho, Senhor, por mais um dia de emprego, pelo meu trabalho, pelo o veículo, a carga. Hoje, Pai, aí nessas estradas, Senhor, acidentes. Então, Pai, que Tu sempre possa estar aí, Senhor, colocando na mente das pessoas a conscientização do trânsito. Está faltando respeito, amor no trânsito. Poderoso Deus, eu coloco em Tuas poderosas mãos, Pai, os nossos filhos. Coloco, Pai. Eu continuo fazendo a obra, Pai, na vida dos meus filhos, Pai, dos meus familiares. E todos os nossos amados irmãos em Cristo também, Pai, coloco em Tuas poderosas mãos para que continuem, Pai, sendo usados em Tuas poderosas mãos. Eu sei, Pai, que todos nós passamos por dificuldades, por situações inusitadas, mas Tu, Senhor, dá-nos o escape. Sabemos que tem amados irmãos que estão passando por situações de dificuldade, perseguição, irmãos que estão sendo mortos por querer simplesmente fazer a Tua obra. Então, Senhor, continue enviando Teus filhos e filhas, Pai, para fazer o bem, para levar o amor, a paz, a cura, a restauração, o renovo, para ser, Senhor, a Tua luz aonde eles forem. Os pedidos de orações, Pai, continuamos orando aqui, Pai, por todas as pessoas, Pai, que vem nos pedindo, Senhor, oração, continuamos orando por todos eles, Senhor. E você, amado irmão e irmã, ore, tire um momentinho para estar orando por todos também. Pelo Teu santo e eterno nome, ó Jesus, muito obrigado por tudo. Eu entrego, Pai, esta mensagem, Pai, esta oração, a minha vida e a vida de cada um, Pai, que vê este vídeo, Senhor, e as pessoas também que não estão vendo esses vídeos, pessoas, Pai, que nem me conhecem, que estão lá, Senhor, do outro lado, Senhor, do planeta. Não importa o país ou o local que essa pessoa esteja, Senhor. Não importa a denominação ou religião que ela é, Senhor. Que a Tua glória, Senhor, chegue na vida desta pessoa. Pai, se essa pessoa estiver lá, Senhor, no mundo, passando fome, necessitando, Senhor, coloca, Senhor, os Teus filhos, Pai, os nossos amados irmãos, Pai, para ir lá, estar fazendo a obra, assim como tem pessoas lá em hospitais, Pai, em muitos locais, em presídios. Sabemos, Pai, que tem muita gente sofrendo. Então, em Teu nome, ó Pai, eu entrego agora, Senhor, esta oração, entrego a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, que continue sendo feita a obra aí na Tua vida, conforme a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amados,
Que a graça, a paz e o amor estejam com todos vocês. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.